Dia. Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desse sábado, dia 25, Marcos 8, 31 a 33. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Quero pensar nesse texto que todos nós conhecemos e que Jesus não chama Pedro de Satanás, mas Jesus entende que neste momento Pedro está falando das coisas dos homens. E eu acho esse texto muito profundo e até mesmo muito pesado. Mas aquilo que a gente entende do texto bíblico, ele deve ser dito, mesmo que algumas pessoas não compreendam e não gostem de ouvir. Jesus estava ensinando os discípulos sobre o seu sofrimento, sobre a necessidade que ele tinha de passar pela cruz, de passar pela zombaria, de passar pelas dores, de passar pela sepultura, para realizar a recuperação do ser humano. E ele declara isso abertamente aos seus discípulos. Mas Pedro, chamando-o à parte, começa a repreendê-lo. E a resposta de Jesus para Pedro é: aqueles que são de Deus cuidam das coisas que são de Deus. E aqueles que cuidam das coisas que são dos homens, olha o peso da afirmação de Jesus. Aqueles que cuidam das coisas que são dos homens estão cuidando das coisas de Satanás. Nós temos diante de nós duas opções. E João, em uma das suas cartas, ele vai declarar isso. Nós temos a opção de nos tornarmos filhos de Deus ou permanecermos filhos do diabo. Quando eu dou mais valor às coisas do mundo, e olha que o que as pessoas esperavam de Jesus era o quê? Uma libertação política, coisa do mundo. E Jesus chama isso de coisas de Satanás. Quando nós nos envolvemos acima do normal com os problemas do mundo, seja ele político, seja ele esportivo, e seja ele até mesmo religioso, mas quando se trata de coisas dos homens,
Jesus diz que é de Satanás. Pesado? Machuca? Sim, mas verdade. Vivemos no mundo, precisamos viver como pessoas que estão no mundo. Precisamos ter uma posição política, sim, precisamos ter. Precisamos ter uma posição social, sim, precisamos ter. Mas nós não podemos permitir que essas coisas que são do mundo sobreponham as coisas que são de Deus. E era isso que Pedro estava falando com Jesus naquela hora. O que é de Deus não vai acontecer, não vai acontecer nada disso com o Senhor. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Como tem sido a sua vida? Como tem sido as suas opções durante a sua caminhada? Você está cuidando das coisas de Deus ou você está cuidando das coisas dos homens? Pense e decida. Que este sábado pode ser abençoado em nome de Jesus. Amém.